Então vamos lá, galera. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade e vamos falar sobre o formato geométrico dos nossos filtros, em que esse formato pode beneficiar a eficiência de filtragem na água do seu aquário. Vamos falar sobre a pressurização interna, que é muito importante para a filtragem física, química e principalmente para a filtragem biológica. Vamos falar sobre o volume de água. Beleza, a gente já entendeu que existe a necessidade de um ambiente onde vão ser geradas as mídias biológicas ser escuro, porque é o habitat natural dessa biologia. Então, quando você tem um ambiente propício, um habitat natural propício à colonização dessas bactérias, a sua filtração biológica torna-se mais eficiente. E isso é benéfico para o seu aquário, isso é indiscutível. Mas e quando o formato do filtro também influencia na eficiência biológica? Então, vamos lá. Vamos pensar. Vocês já perceberam que o nosso filtro ele tem formato cilíndrico, tipo tubo mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente coloca os materiais filtrantes dentro dos nossos filtros, eles ocupam toda a circunferência dos nossos filtros. Ou seja, não existe espaço lateral, quinas, quadrados, para poder passar a água sem ser filtrada. E nisso a gente pode dizer para você, a água que passa pelo nosso filtro só retorna para o seu aquário após ser totalmente filtrada. Exatamente isso que a gente está dizendo, ser totalmente filtrada. Isso garante qualidade de água para a fauna do seu aquário. Então vamos lá, se você puser um copo de cristal lá na saída, naquele cano de saída de água lá, e colocá-lo à contraluz, você vai ver que a água está totalmente cristalina. Isso se deve por causa justamente da contribuição que o formato geométrico dos nossos filtros fazem para que a eficiência de filtragem, tanto física quanto química e biológica, se torne mais efetiva na água do seu aquário. Então vamos lá. Dito isso, vamos imaginar um quadrado, um retângulo, como os quadrados, as caixas do SAMP. Por mais que você entupa aquilo de perlon, a água, com o tempo, a água suja vai saturar o perlon, a sujeira vai ficar presa ali no perlon. E a água, como vocês já devem saber, ela sempre busca os meios mais fáceis de passar, A água procura a passagem mais fácil. E aí aquelas quinas, os quadrados, que sempre vão ficar ali desprotegidos, por mais que você tente, elas vão passando por ali. Isso acontece também nos canister convencionais, que embora o corpo exterior seja cilíndrico, arredondado, as cestas internas elas são quadradas. O que acontece quando começa a saturar o perlon, a esponja? A água começa a contornar por aquelas localidades de fácil passagem. E aí nos nossos filtros isso não acontece. Justamente por isso, você coloca o perlon, coloca a esponja, ele entra certinho em toda a circunferência. Isso ocorre também nas mídias biológicas, porque você pode colocar as mídias biológicas soltas ali dentro, ela vai esparramando, vai ocupando o espaço e vai preenchendo toda a circunferência. Isso garante com que a água passe por todas as mídias antes de retornar para o seu aquário. Bruno, e a pressurização interna? O que isso tem a ver? Pessoal, a pressurização interna é a força da água que exerce sobre os materiais e os elementos filtrantes. Então vamos lá, por que os nossos filtros eles possuem uma eficiência de filtragem potencializada devido a essa pressurização interna? Por quê? Nós já falamos que os elementos filtrantes ocupam toda a circunferência geométrica dos nossos filtros. E a água ela vem com pressão. E o filtro ele é todo vedado, logo não corre risco de sofrer vazamento. Então vamos lá. A água ela vem com pressão, e passa pelos elementos filtrantes, ficando retido ali toda a sujeira. Vocês já ouviram dizer que nas mídias biológicas, nos anéis de cerâmica, nos anéis de vidro sinterizado ou sintetizado, existem a porosidade. Diferentemente do que ocorre no SAMP e nos filtros Hang-On, os filtros de cascata, não existe pressurização. Então, a água no SAMP e no canister, no Hang-On, ela passa por
cima da superfície das mídias biológicas, né? Ela não tem força para passar pelos microporos. Já nos nossos filtros, a água ela passa por pressão e isso colabora com que a água seja forçada a passar por toda a porosidade das mídias biológicas. Isso dá um acréscimo na eficiência biológica de mais de 30% a mais. E se vocês não sabem, fiquem sabendo, é na porosidade das mídias que ficam a nata da biologia nitrificante. Então é ali que estão colonizados a biologia mais benéfica para o seu aquário. Ora, muita gente ainda diz que por conta do SAMP ele ter espaço dimensionado, essas coisas todas, projeto de SAMP, que o SAMP ainda é o melhor sistema de filtragem. Ora, meu amigo, minha amiga, ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. O aquarismo ele evolui constantemente. Nós sabemos que há um tempo atrás, há décadas, há alguns séculos atrás, as pessoas acreditavam de forma veemente que a Terra era plana. E hoje, e quem falava naquela época que a Terra era redonda, era excomungado, era morto, era perseguido, era louco. E hoje em dia, as coisas evoluem com muito estudo, com ciência, com tecnologia, e é por isso que nós chegamos ao patamar, ao reconhecimento dos nossos filtros, com estudo, com pesquisa, com teste, com investimento, com tecnologia, para oferecer sempre o melhor filtro, a melhor filtragem para a fauna e para o aquário de vocês. Então, dito isso, beleza, vamos lá. Nos nossos filtros, a pressurização interna faz com que a água passe pela superfície e pela porosidade. A gente já viu que no SAMP isso não ocorre. Eu estava conversando com um criador de discos, muito bacana aqui no Rio de Janeiro, e ele me chamou a atenção por algo que eu não tinha reparado. Que apenas cerca de 20% das mídias utilizadas no SAMP que é aproveitada para filtragem biológica. Já se deparou, já se perguntou por que o SAMP ele precisa ter muita mídia? Por causa justamente da ineficiência de filtração biológica que ele tem. Mas falando em ineficiência, eu vou dizer alguns aspectos negativos que o SAMP oferece, como por exemplo a captação de água na superfície, que a maior parte da sujeira está abaixo da superfície.